Bom dia! Nesse dia de hoje, 13 de abril, a gente comemora o aniversário de Fortaleza. Mas por que esse aniversário é comemorado hoje, 13 de abril? Justamente porque nessa data, 13 de abril de 1726, o rei Dom João V elevou à condição de vila esse vilarejo que a gente tinha nas margens do riacho Pajeú. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar essa que é considerada a primeira planta da nossa cidade, justamente do ano 1726, feita pelo capitão-mor Manuel Francês e por ele enviada a Lisboa como demonstração dos seus serviços. Esse documento ele foi encontrado pelo padre Serafim Leite e foi incluído a título de ilustração na sua obra, no seu livro sensacional que chama História da Companhia de Jesus do Brasil, até porque havia jesuítas nessa região de Fortaleza. Então no vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa planta de 1726, até porque a gente consegue dar um zoom bem interessante aqui para ver as coisas que estão acontecendo aqui na planta, e também vamos mostrar algumas das imagens das plantas feitas na época do Matthias Beck. Essas plantas foram feitas depois, né? Mas são da época do Forte Schönenbock, do Matthias Beck. Então, aqui o próprio padre Serafim Leite, no seu livro, ele traz essas informações. Então, em cima do mapa, aqui no ângulo superior direito, está a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Está escrito aqui, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e a gente consegue ver tanto a fortaleza, ainda feita com paliçadas, muito provavelmente, né? E com 3 peças de artilharia que são visíveis. Uma dessas peças está disparando. Aí você vê que a maior peça ela estava virada aqui para o interior, né? E as 2 outras peças é que estavam viradas para o litoral. A gente vê aqui a região do mar, os verdes mares bravios, né? Algumas árvores aqui, o regato, o riacho Pajeú. O regato era como se chamava riacho naquela época, né? Então a gente vê a fortaleza com a bandeira portuguesa aqui, a bandeira branca, com o escudo de Portugal, e as 3 peças de canhão, uma que está atirando, aqui está justamente virada, voltada para o litoral. Depois, na mesma linha, a gente vê entre a fortaleza e o mar, entre a fortaleza e o riacho Pajeú, o regato Pajeú que ele chama, a gente vê uma casa assobradada, e entre o riacho Pajeú e o mar a gente vê mais 2 casas também. Você vê que os telhados, né, eram coisas bem mais simples. Seguindo a mesma linha e indo em direção ao interior, né, da praia para o sertão, a gente vê a fortaleza, vê essa casa menor, que tinha aqui uma casa pequena, e depois vê uma casa com 12 portas. Essa casa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contando com essa de cima aqui, né? Essa casa com 12 portas era a casa de câmara e cadeia. Isso era uma coisa bem comum, era a sede do poder administrativo, mais ou menos, da cidade. A gente ainda tem, em algumas cidades do interior do Ceará, casas de câmara e cadeia preservadas, né? No piso superior ficava a parte administrativa e no piso inferior ficava geralmente a cadeia, onde ficavam os presos, né? E em frente à casa de câmara e cadeia e em frente ao forte, tem essa praça principal, vou dar um zoom para fora aqui, tem essa praça principal, onde a gente viu os símbolos do poder da cidade. O primeiro símbolo, o Pelourinho, que era esse aqui, vou dar um zoom de novo, novamente, no Pelourinho, que era onde eram feitos os castigos corporais, aquelas pessoas que porventura cometessem crimes ou escravos e tal. E aqui a forca, a gente vê a forca justamente para a aplicação daquela pena capital, justamente naquelas pessoas que fossem condenadas à morte, né? Então a gente vê aqui os símbolos da cidade. Do lado oposto da praça aqui, vindo para a região mais ao sul, onde o regato, onde o rio Pajeú faz essa curva, na margem esquerda do nosso riacho Pajeú, a gente vê a casa da Companhia de Jesus. Então isso aqui era a casa dos jesuítas aqui em Fortaleza, onde o riacho mais ou menos faz a curva em direção ao mar. Isso aqui seria hoje mais ou menos na região do Mercado Central, se a gente fosse ver, porque naquela região o riacho faz uma curva, naturalmente ele fazia essa curva para a esquerda. Hoje em dia ele tem um curso mais reto, né? Vai até a região da Inácio, mas antigamente ele fazia essa curva à esquerda para passar mais ou menos de frente à parede do forte. Então seria mais ou menos onde hoje é o Mercado Central. E embaixo tem escrito assim: assim fez de novo o capitão-mor, ou seja, como se o capitão-mor Manuel Francês, que
mandou esse documento lá para Lisboa, quisesse dizer, olha, eu reconstruí a casa aqui dos jesuítas aqui para vocês, tá certo? As casas de Fortaleza eram então cobertas de telhas ou outras de palha. A gente vê, umas têm um telhado mais vermelho e outras têm um telhado mais preto. Telhas e palhas. A telha, ela tinha, geralmente ela era aplicada nas casas de pessoas que tinham uma condição econômica um pouco superior àquelas de palha, que eram aplicadas nas outras casas, né? Então a gente viu já aqui embaixo, no ângulo inferior direito, e no ângulo superior esquerdo, que é esse ângulo aqui, ó, vizinho à casa de câmara e cadeia, a gente tem aqui a igreja, que ficava praticamente em frente à casa de câmara e cadeia, que chamava Igreja de São José do Ribamar. E tem a seguinte nota aqui embaixo, né? Reedificou o Capitão Mor, ou seja, essa igreja tinha sido destruída, muito provavelmente, e foi reconstruída por esse Capitão Mor. E aqui surge a primeira dúvida, porque a Capela de São José de Ribamar, a primeira que a gente tem notícia aqui no Ceará, ela foi fundada pelo próprio Martim Soares Moreno, lá na região da Fortaleza do Forte de São Sebastião, na região da Barra do Ceará. E essa igreja aqui, ó, de São José do Ribamar, é uma igreja que a gente não tem conhecimento hoje, porque não é a igreja da Sé. Não é a Igreja do Rosário, a Igreja do Rosário é de 1730, né? Então, que igreja seria essa e que localização ela estava? A gente não tem mais essa ideia. No lado da igreja, a gente tem algumas outras moradias, algumas outras casas, casas assobradadas também, casas assobradadas com telhado de palha, né? E aqui a gente tem o Ragato, né? que chamava o Riacho Pajeú na época, né? Então é bem interessante esse mapa para a gente entender o que estava acontecendo aqui também, né? Na nossa cidade. E aqui indo em direção ao mar, a gente vê um navio mais ou menos numa região que pode ser um porto. Aqui ele trata essa ponta como a ponta do Mucuripe, mas eu acho que não é a ponta do Mucuripe. Isso aqui é a ponta, na verdade, é a ponta da prainha, que havia lá uma ponta que hoje tem até os espigões, né? E aqui na frente havia uns recifes, que ele até fala que esses recifes eram vistos quando estava na maré baixa, que chamavam as Pedras da Velha. E esses recifes, ele até diz que não protegiam tão bem o porto quanto os recifes lá da cidade do Recife. Então é bem interessante a gente entender como era a planta da nossa cidade, Fortaleza, em 1726. Então a gente vê o Pelourinho, a Forca, o Forte, a casa dos jesuítas aqui, essa primeira igreja aqui, a igreja de São José de Ribamar, que eu não sei onde é que fica hoje, e algumas outras casas dispostas nessa região aqui, entre o Riacho Pajeú, na margem esquerda do Riacho Pajeú, né, na margem oeste do Riacho Pajeú, e algumas casas também na margem leste do Riacho Pajeú, mas muito poucas casas aqui, e essa vegetação também presente, além do nosso verde, dos verdes mares bravios que a gente tinha aqui mais ou menos na foz do Riacho Pajeú e a Fortaleza aqui. Eu acho muito interessante essa visualização. E esse outro mapa aqui de 1649, uma projeção do que era essa região de Fortaleza em 1649, muito provavelmente feito pelo engenheiro inglês Richard Carr, que desenhou esse mapa dessa área, onde em 1649 foi fundada a leste do antigo forte português do Rio do Ceará, do Forte São Sebastião, sob a liderança do comerciante e plantador Matias Beck, que veio justamente lá da região de Pernambuco para cá, e ele veio com esse objetivo de tentar encontrar essas minas de prata que deveriam existir no interior, na região da Serra de Itarema, que a gente vê aqui atrás, essas regiões que hoje seria mais ou menos a Serra de Pacatuba, de Maranguape e tal. Então o Matias Beck, ele foi convencido a fazer isso com a promessa de que ele poderia trabalhar e poderia lucrar com essa mina se essa mina fosse encontrada. A população indígena aqui, a princípio, aceitou o Matias Beck, ele aportou aqui na região do Mucuripe e tal, conversou com os índios, ele trouxe tradutores, né? Porque os holandeses, eles iam trazer também proteção contra os tapuia. Esse mapa, e também a gente consegue dar um zoom nele, ó, de uma forma bem interessante, ele está com as legendas em holandês, né? Existe um mapa traduzido já em português, eu vou falar algumas dessas traduções,
mas a gente consegue ver a região de Fortaleza, ó, num zoom bem interessante, e a gente consegue ver aqui o Riacho Pajeú, aqui, ó, o forte, Fortaleza de Matias Beck, esse forte de 5 pontas que havia, né? Algumas ruas aqui, tá? Algumas pontes sobre o próprio Riacho Pajeú. Depois a gente vai ver essas legendas, a ponta da prainha e aqueles recifes que havia aqui na frente daquilo que era o porto de Fortaleza, que chamavam recifes, a Pedra da Velha. É bom lembrar que sobre esses recifes foi construída, na verdade, o paredão Rockshaw, a muralha Rockshaw, que por muito tempo também serviu como proteção para esse porto primordial, o Porto da Draga, a região do Poço da Draga aqui em Fortaleza. Então a gente vê o Riacho Pajeú, a gente vê aqui o forte e tal, e a gente vê esse caminho que ele fazia todo, passando por essas lagoas, por esses riachos também, até a região da serra, que ele chamava a Serra de Itarema, que seria hoje em dia mais ou menos a Serra de Maranguape. A gente tem aquele formato basicamente da Serra de Maranguape aqui. E aqui a planta do Forte Schönenbock, né? Aqui com a casa de pólvora, a casa do Matias Beck e tal, as muralhas, as paliçadas e tal. E aqui também como era esse muro, a muralha do forte, com todas essas defesas e com as escalas também aqui na região da época, em 1649, que ele colocou aqui, ó, o ano 1649, né? Aqui, a gente vê. Então, esse mapa, ele mostra essa localização desse forte, que ficava aqui às margens do Riacho Pajeú, ó, aqui nessa região. E esse forte, uma das perguntas bem comuns que tem aqui no canal é por que o nome do forte era Forte Schönenbock. Ele foi nomeado em homenagem ao membro do Conselho Superior da Companhia das Índias, o Walter van Schönenbock, né, que era uma pessoa bastante influente lá em Pernambuco, como se fosse assim, um governador, vou dizer assim, na época. E o Matias Beck, para querer homenagear ele, colocou o nome. E o mapa mostra também essa estrada, como eu já falei, que vai justamente do forte até a região da Serra de Maranguape. Então a gente vai tentar entender aqui essas legendas que havia. As legendas estão todas aqui e todas em holandês, para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse mapa, que teoricamente é um dos mapas mais antigos aqui da região da cidade de Fortaleza, né? Então a gente vai entender essas legendas. Nesse mapa aqui do Richard Cobb, 1649, o antigo forte de São Sebastião, marcado aqui, a gente consegue ver que tem River van Ceará, que é o número 13 nessas nossas legendas aqui, e próximo a esse forte tem umas casas, que é o número 12, por exemplo, aqui, né? Que as casas de Carajás, em que vivia o velho chefe brasileiro, o velho chefe indígena, que era o Francisco Aragiba, né? Ele era um líder bem importante aqui em 1649, principalmente dessas tribos indígenas que habitavam essa região antes dos holandeses e também antes dos portugueses chegarem aqui. Ele, o Matias Beck, ele aportou aqui primeiro no Porto do Mucuripe, nessa região aqui, conversou com os índios, desceu e tal, viu essa região aqui, que tinha esse riacho. É bom lembrar que ele veio aqui em abril, né? Então, na época de chuva, o riacho estava bem exuberante, muita água doce e tal. Mas ele também foi caminhando, depois de chegar aqui a esse morro do Marajaítiba, até o antigo forte de São Sebastião, que já era uma ruína nessa época, em 1649. Né? É bom lembrar que os holandeses invadiram em 1637, mas depois os índios retomaram e em 1649 isso aqui já eram ruínas, o forte de São Sebastião. E o Matias Beck, ele viu também, achou que isso aqui era uma região que tinha um valor estratégico militar muito ruim, porque você não conseguia ver os navios que estavam chegando dessa região para cá. A ponta do Mucuripe é aqui, ó, e as correntes elas vêm daqui para cá. Então, o forte nessa região aqui, você não conseguia ter uma imagem muito legal dos navios se aproximando e tal, e você não teria muito tempo para preparar alguma defesa, diferentemente dessa região aqui do Morro de Marajaítiba, que foi onde ele escolheu as margens do Pajeú para fundar a fortaleza de Schönenbock, o Forte Schönenbock. No diário do Matias Beck, esse diário também já foi traduzido, o Matias Beck era uma pessoa letrada e tal, e foi traduzido para o português pelo pessoal do Instituto do Ceará e tal. A gente pode ler que para o abrigo provisório das pessoas e materiais, algumas tendas foram colocadas.
nessa região aqui próximo ao forte. Ele montou essas tendas justamente, e eu vou ver se tem nessa planta aqui, que eu acho que tem aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ele montou aqui essas tendas, que são essas tendas D e as tendas E, que eram abrigos provisórios, que eram para colocar coisas, material de construção que ele estava trazendo até do próprio forte, da fortaleza de São Sebastião, né? O próprio Matthias Beck, ele iria ocupar o alojamento acima do portão B. Então aqui era o portão de entrada, e esse alojamento que ficava acima era a casa do próprio Matthias Beck, né? Então é bem interessante a gente tentar conseguir entender. O Matthias Beck e os seus homens, eles ficaram aqui no Brasil em Fortaleza, na região de Fortaleza, né? De 1649 até 1654, quando foram expulsos. Eles foram, na verdade, os últimos holandeses a saírem aqui do território brasileiro, né? Aqueles holandeses judeus que estavam em Recife foram para a região de Nova York. Na verdade, eles queriam voltar para a Europa, mas houve uma tempestade, eles acabaram indo lá para Barbados e Curaçao, e de Barbados e Curaçao eles chegaram até a região de Nova York, hoje em dia, né? Que fundaram Nova Amsterdã. O Matthias Beck, ele foi também para a região do Caribe, foi para Barbados, e ele acabou sendo governador, era como se fosse um governador na época, né? Era o diretor de Curaçao, né? E ele, nessa região, ele fez muita amizade com o diretor-geral daquela região, que era o Petrus Stuyvesant. E se a gente for ver a história de Nova York, Petrus Stuyvesant, ele tem uma história, ele é uma das pessoas muito importantes na fundação da cidade norte-americana, né, que era Nova Amsterdã. E ele era muito amigo do Matthias Beck, trocaram muitas correspondências e tal, então tem muita dessa influência. Em 1668, ou seja, 1654 ele saiu daqui do Ceará, mas em 1668 ele acabou falecendo na própria ilha de Curaçao, e o túmulo dele está na ilha de Curaçao. Ele chegou a ser como diretor-geral, governador daquela região lá do Caribe. E aqui a gente vai agora tentar traduzir essas legendas. Na verdade, essas legendas já foram traduzidas, né? E a gente vai aqui falar para vocês, né? Então aqui Forte Schönenbock, a gente tem aqui em cima. E aqui embaixo a gente tem, escala 6 varas. A escala era medida em varas na época, né? As escalas antes do sistema métrico, elas variavam bastante de país para país, ou até mesmo de região para região no mesmo país, né? Tinha gente que usava a medida do pé do rei, usava o braço do rei, a braça, varas, né? Então aqui essa escala, em 1649, era a escala de 6 varas. A gente tem aqui de uma vara, 2, 3 até 6 varas, né? E aqui a gente tem, a região do forte, né? Aqui o a gente vê que é o próprio forte, o Forte Schönenbock, que foi situado no Monte Marajaitiba, dentro das trincheiras revestidas por paliçadas, que é o que tem escrito aqui. O B seria o alojamento do Sr. Beck em cima do portão, que é essa região aqui. O C, cadê? Tá aqui o C na frente aqui, o armazém que era guardado pelas paliçadas. O D, que está aqui, D. O E e o D seriam aqueles antigos armazéns, aquelas antigas tendas que foram armadas, né? O antigo armazém chamado de quartel, que era o D. O E, o antigo alojamento do Sr. Beck, ele ficava aqui. O F, que está aqui, o antigo armazém. E o G, o novo caminho aberto para a praia, a fim de transportar os víveres para cima do monte. Então a gente vê aqui o G, esse novo caminho que foi aberto para a praia, para transportar justamente os alimentos que iam para o monte, né? Então a gente tem essas outras legendas aqui, que a gente vai ver em um pouco. E aqui, nessa outra parte, a gente vai ver agora as legendas aqui em holandês do 1 até o 20, ao 30, né? Do 1 até o 30, essas legendas todas aqui. Então, o 1 é aqui nessa região do Mucuripe. E o Matthias Beck fala no diário dele, foi colocado aqui, né? Que nesse lugar nós aportamos com a nossa expedição,
lançando ferro na Baía de Mucuripe. Então, aqui nessa região, ele lançou o ferro no navio, ou seja, jogou a âncora para deixar o navio aqui aportado, né? O 2, que aqui é o lugar que visitamos para desembarcar nossa gente, mas que foi achado impróprio. Muito provavelmente porque aqui só tem aquele riacho Maceió, né? Não é um riacho muito grande e tal, talvez ele não tenha achado muito interessante essa região aqui para fazer essa sua primeira colônia aqui nessa região de Fortaleza. Aí aqui dando um zoom maior, a gente tem um 3. O 3 desembarcamos nesse sítio com as embarcações pequenas, ou seja, esse porto aqui, você tem esses recifes de coral aqui que eram chamados a Pedra da Velha, né? Depois, então aqui tinha um porto mais ou menos protegido, não era um porto tão legal, um porto natural tão legal, isso depois é até dito por outras pessoas também, diferentemente do porto de Recife, por exemplo, né? Mas aqui você tinha esses recifes que davam alguma proteção para essa região, então com embarcações pequenas eles conseguiram chegar aqui. É interessante que até na região, até quando tinha o Porto da Draga, o Poço da Draga ou até o Viaduto Moreira da Rocha, era no mesmo esquema, as embarcações maiores ficavam ao largo da costa e para cá vinham embarcações pequenas, botes, alvarengas e tal, justamente porque esse porto não era tão profundo também e também não era tão protegido das ondas e dos ventos. O 4, que é essa região aqui, ó, diz assim, ó, esse é um ancoradouro cômodo para as barcas. Então eles deixaram muito provavelmente as barcas aqui nessa região protegidos, mais ou menos protegidos, né, por essas pedras, a Pedra da Velha, principalmente esses recifes. É bom lembrar que sobre esses recifes foi construído, na verdade, a muralha Rockshaw, o paredão Rockshaw, que por muito tempo depois ficou sendo como parte do porto, o quebra-mar do porto aqui de Fortaleza. Aqui é aquela ponta da prainha que hoje em dia a gente tem também aqueles espigões que tem na região da prainha. O 5 aqui, ele fala que aqui acampavam os brasilienses quando desembarcamos, ou seja, havia índios nessa região aqui quando eles desembarcavam, e aqui havia essa aldeia indígena aqui, justamente, muito provavelmente porque usavam essa água doce do Riacho Pajeú. Bom lembrar que ele veio aqui em abril. Em abril, geralmente é época de chuva aqui do Ceará, então o Riacho Pajeú devia estar bem cheio, tá bem bonito, com aquelas águas descendo aqui em alguma velocidade, e eles acharam isso bastante interessante. O 6, que está aqui, ó, nessa região próximo ao forte, ele diz assim, aqui assentamos o nosso primeiro quartel sobre o Monte Marajaíque. Então 6 aqui era o local daqueles acampamentos primitivos, a gente viu naquele outro mapa, né? Tinha um acampamento dos funcionários e a primeira casa do Matias Beck aqui, que era nessa região também, que a gente vê aqui, ó, o acampamento dos funcionários, que é esse D, e a primeira casa, que é o E do Matias Beck, assim, muito próximo ao forte Schonenbock, que ainda não estava construído, né? Naquela época quando eles desembarcaram, né? Então vamos voltar aqui, dar aquele zoom no 6, o 7, que é aqui, ó, a foz do riacho, que ele diz assim, aqui é o riacho chamado Marajaíque, que é o nosso riacho Pajeú, e aqui é a foz natural do riacho Pajeú. Já fiz inclusive um episódio sobre essa foz perdida do Pajeú, vou deixar aí o link na descrição. O 8, que está aqui, ó, ele fala o Forte Schonenbock. Já falei, né, Schonenbock em homenagem ao vou dizer assim, o governador lá de Pernambuco, Walter van Schonenbock, um holandês que estava lá em Pernambuco. O 9, que a gente vê aqui, ó, o armazém. Então, fora do forte, ele tinha um armazém, que era esse número 9, que aqui em cima ele mostra também, ó, como sendo F, esse nosso armazém aqui, próximo às muralhas do forte. Vou tirar o zoom aqui, ó. A gente vê aqui o B, a casa do Matias Beck, não, o alojamento do Matias Beck, e o F, aquele nosso armazém. Então, vamos voltar para lá do 9. O 10, que está aqui, ó, no meio do caminho, o 10 é o caminho para o Monte Itarema, ou seja, essa estradinha que ia passando por esses rios, essas lagoas e tal, até chegar na região do Monte Itarema, que são as serras de Maranguape, basicamente hoje em dia, que é onde havia aquela lenda de que existiam minas de prata nessa região aqui do Ceará, e os holandeses vieram para isso, porque a posição deles lá em Pernambuco estava bem complicada. Eles não estavam tendo mais o apoio da Companhia das Índias, porque a Holanda estava em guerra com a Inglaterra, esse confronto com a Inglaterra, naquela região do Mar do Norte e tal, e os portugueses já estavam começando aquelas primeiras resistências, né? Aquelas primeiras batalhas e tal, e os holandeses não tinham dinheiro, o dinheiro da Holanda estava acabando. Então eles
saíram à procura de regiões de minas, de pratas, de ouro e tal, que pudessem financiar essa colônia deles aqui no Nordeste do Brasil, principalmente lá na região de Pernambuco. Então, por isso, Matias Beck veio aqui para o Ceará, justamente porque havia essa lenda de que existiam essas minas de prata aqui na serra, que eles chamavam na época de Serra de Itarema, que hoje em dia seria a Serra de Maranguape, basicamente, né? Então, o 10 era o caminho para essa serra. O 11, que é um dessas regiões que a gente tem aqui, cadê o... tá aqui o 11. O 11, ele fala que é o riacho chamado Tipoig, né? 11 seria essa região. Talvez fosse o riacho da Jacarecanga, né? E aqui a Lagoa da Jacarecanga, que a gente vê aqui, que passa hoje em dia mais ou menos naquela região da Leste-Oeste, próximo ali à Escola de Aprendizes Marinheiros e tal. Então, na época era chamado de riacho Tipoig. O 12, que é para cá, ó, é o rio que ele chama o Rio Ceará, né? O 13, que a gente vê aqui, eu vou dar até um zoom maior aqui, ó. O 13, o 12, o Rio Ceará, né? Aqui a foz do Rio Ceará e tal. Você vê como a foz também é diferente da foz do Juju, era uma foz dupla que tinha, né? Então, muito provavelmente, aquela imagem de 1645, que a gente tem uma montanha aqui, um morro aqui, uma duna aqui nessa região oeste, e que hoje em dia a gente não tem mais, a gente vê porque é devido a essa mudança nesses estuários, que geralmente variam bastante com as marés, com os ventos e tal. Mas o 13 é o velho forte chamado São Sebastião. Esse é o 13, nessa legenda em holandês que tem aqui. O 14, que é logo aqui, ó, vizinho ao forte, né? O 14 é a casa do velho Carajá, muito provavelmente um também líder indígena que havia nessa região. O 15, que é mais aqui para dentro, ó, e aqui o 14 talvez próximo também àquele Riacho da Levada que a gente tem, né? O 15 é a casa do Francisco Aragiba, também um outro cacique, um outro chefe, líder indígena nessa região aqui. O 16, que é esse riacho aqui, que muito provavelmente é o Riacho da Levada, que ficava próximo ao Forte São Sebastião, ele chama aqui de riacho chamado Pioatu, riacho Pioatu. E o 17 é o riacho chamado Piraoba, mas o 17 a gente não vê aqui, né? Ou então é o 17 esse aqui, deixa eu ver se está mais aqui para cima o 17. Né? O 17 não, o 17 já está aqui no caminho, o 17 é o riacho Piraoba. O 7, o chamado o riacho Marajaíque, né? Que aqui é o Pajeú, aqui também passava por aqui, ó, né? E vinha para cá. E o 17, o riacho Piraoba. O 18, aqui, ó, o 18, que era o caminho que conduzia ao Ceará, que está aqui, ó. Esse aqui é o 18. O 18, vem para cá, ó, era o caminho que conduzia até o Ceará, ou seja, por esse caminho aqui, essa picada, você podia ir até do Monte Itarema até mais ou menos a região do Rio Ceará, que está aqui. Então seria essa picada aqui, talvez margeando até aquele Riacho Paranguapim, alguma coisa assim, sabe? Então esse 18 aqui. O 19, que está aqui, ó, está aqui logo ao lado, é a pequena lagoa chamada de Lagoa de Imboduaponga. Indobuaponga. Então, muito provavelmente, até pela pronúncia indígena, pode ser que seja a Lagoa da Maraponga, né? Indobuaponga, que era chamado na época esse 19, né? O 20, que é uma lagoa maior, seguindo no caminho, ó, tem esse riacho aqui que eles não colocaram o nome, mas o 20, seguindo por esse caminho aqui, a gente tem aqui a grande lagoa chamada Monduígue. Então, será que isso aqui seria a Lagoa do Mundubim, né? Lagoa 19, né? A Lagoa da Indobuaponga, e o 20, a Lagoa do Monduígue, talvez a Lagoa do Mundubim, né? Não sei. O 21, que está aqui em cima, ó, é o riacho chamado Itapoba. 21 é o riacho Itapoba. O 22, que está aqui, a gente consegue ver aqui, é o caminho para a aldeia chamada Pirapedoba. Então havia uma aldeia indígena aqui, ó, nessa região aqui, que chamava Pirapedoba. Esse era o 22. O 23, que está aqui também tem a legenda 10. A legenda 10 era o caminho para o Monte Itarema. E aqui, a 18, que é essa aqui, ó, também aqui, seriam caminhos, picadas também que levavam até o Rio Ceará.
Então você vê que havia vários caminhos para a região do Rio Ceará, muito provavelmente porque era uma região bastante importante com os chefes indígenas que havia lá, o Velho Carajá, o Francisco Aragibe e tal, né? Então o 22, a gente vê o caminho para a aldeia chamada Pirapé-Doba. O 23, que está aqui, que era esse riacho bem tortuoso aqui, ó, era o riacho chamado Itarema e Jeoabe, que muito provavelmente ou é o Maranguapinho ou vai ser um dos ramos do Rio Cocó, na sua descida aqui na Serra de Maranguape, naquela região toda lá, né? Então a gente tem aqui, muito provavelmente o Maranguapinho, eu acho que seja aqui, né? O 23, que seria esse riacho chamado Itarema e Jeoabe. O 24, que a gente vai ver aqui em cima, ó, já num posto avançado, mais na região da Serra, era o quartel do comissário Hendrich van Ham, junto ao Monte Itarema, ou seja, era o posto avançado dele, um dos auxiliares, ajudantes de Matias Beck, aqui no Monte Itarema, na busca justamente por essas minas de prata. O 25, né, que a gente consegue ver mais ou menos aqui em cima, ó, o 25 acho que é por aqui, né? Que ele fala assim: aqui começaram os mineiros a trabalhar e também extrair o minério. O 26, que a gente vê aqui, ó, nessas regiões aqui, roças de mandioca e milho. 27, essa é a pequena fenda que a gente consegue ver aqui, ó. Essa é a pequena fenda na qual os brasilienses disseram que havia minério. Então 26 deve ser esse aqui, que deve estar apagado, ó. Então 27 aqui é a fenda em que disseram que havia prata, né, o minério de prata. O 28, esta é a grande fenda. Então o 28 que está aqui, ó, é a grande fenda, essa região aqui, a grande fenda. O 29, esse é o monte chamado Itarema, que está aqui. E 30, esse é o monte, que o 30 está para cá, ó, chamado Maragoá, que muito provavelmente aqui é a Serra de Maranguape, e aqui é aquela serra do lado, que eles chamavam da Serra de Itarema, tá? Maranguape e Itarema. Então, muito provavelmente o 23 aqui é o Riacho Maranguape, não é nem o Riacho Cocó, não. O Rio Cocó deve estar passando mais à nossa esquerda aqui. Então, essas são essas legendas que a gente vê que foram traduzidas do holandês justamente por isso aqui. E aqui em cima tem dizendo assim, ó: a planta do Forte Schonenbock, Baía de Mucuriba e o Monte Itarema, situados no Ceará, aos 28 de abril do ano 1649. E aqui toda essa legenda que a gente acabou de traduzir do holandês para o português. Aqui o Carajá, Aragiba, a gente vê esses nomes todos, Ceará, todos aqui, assim, Monduígue, né? Itapiba, esses nomes todos aqui escritos de uma forma bem interessante. Então esse é um dos primeiros mapas aqui da região de Fortaleza, né? De 1649. Então a gente vai mostrando nesse vídeo o mapa de 1726 e esse mapa aqui de 1649 com a cidade aqui nos seus primórdios, aqui o Monte Marajaí, aqui, ó, aqui o Riacho Pajeú, né? Aqui, ó, correndo entre esses dois planaltos aqui, nesses dois outeiros que fala aqui os caminhos que havia, as ruas que havia aqui inicialmente aqui em Fortaleza, a Pedra da Velha, aqui onde eles deixaram os barcos, né? Então, bem interessante, eu acho, esse mapa de 1649. E o último mapa que a gente vai mostrar nesse vídeo, também da cidade aqui de Fortaleza, é um mapa de 1834. A gente consegue ver algumas coisas escritas aqui, ó, a ponta da prainha, né? O baixo do meio, aqui baixo Desovamento, Recife, Ancoradouro, aqui a Fortaleza, Alto do Gravatá, aqui nessa região havia o cemitério do Croatá, né? Estrada da Jacarecanga, Estrada do Soure. Soure era como chamava a região de Caucaia, cidade de Caucaia, né? Aqui tem muitas coisas, Estrada de Aquiraz, Estrada da Picabura, Picada, na verdade, né? Picada do Mucuripe, que era um caminho que você ia até a região do Mucuripe, a ponta do Meireles aqui, ó. Aqui havia algumas casas e tal. Aqui, muito provavelmente, o Riacho Maceió, né? Aqui a Lagoa do Papicu, que abastece o Riacho Maceió. Aqui o forte, que havia um forte aqui próximo ao farol do Mucuripe, aqui a ponta do Mucuripe. Aqui, ó, a unidade de tamanho aqui é medida em braças portuguesas, na verdade. E tinha a braça francesa, a braça portuguesa, né? Então, os holandeses mediam em varas, então era antes do sistema métrico, né? Era uma confusão só.
Então é a planta da Vila de Fortaleza ou Ceará, aqui de 1834. E a gente consegue ver que já havia aqui mais casas, né? Você vê aqui o Riacho Pajeú vindo, ó. E a cidade era basicamente limitada aqui à região mais a oeste do Pajeú e limitada aqui também pelo Riacho da Jacarecanga, né? Havia essas casas aqui na região muito próxima ao Oceano Coradouro, né? Havia casas também aqui próximos ao Riacho Pajeú, mas a cidade era limitada aqui, mais ou menos a lagoa da Cidade das Crianças, que a gente tem hoje, do Parque da Liberdade, ó. Então a cidade vinha até aqui, daqui não saía mais muita coisa, e também limitada ao nosso Riacho Pajeú. Então o que tinha a leste do Riacho Pajeú era uma área bem vasta, com algumas poucas casas, algumas poucas coisas aqui e tal, nessa região. Então, esse é o último mapa que eu ia mostrar para vocês, nesse 13 de abril de 2021, comemorando esses 295 anos da elevação de condição à vila por Dom João V da nossa cidade de Fortaleza, né? A gente consegue ver aqui ainda a igreja da Sé, né? Aqui o forte e tal. Bem interessante. Então a gente viu 3 mapas. O mapa de 1649, o mapa de 1726, que foi o ano que foi elevada a vila, a condição de vila, e o mapa de 1834. Né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desses vídeos. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal, aproveita e compartilha com seus amigos. E é isso, aproveite a sua cidade.